Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse momento complexo que continuamos vivendo. Então, se puderem, continuem em casa, cuidando dos seus, cuidando daqueles que estão próximos, mesmo que estejamos em umas situações um pouco mais confortáveis que a maioria da população, não deixar que isso escape ao nosso horizonte de ver o funcionamento do mundo para a gente conseguir lutar pelo futuro que virá. Então a ideia hoje desse vídeo aqui é fazer são breves considerações, tá? Para quem tá para defender agora no meio do ano. Eu resolvi fazer esse vídeo para tentar auxiliar nessa comunicação. Lembrando que o nosso documento maior é o regimento do programa, que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então é ele que é o nosso documento norteador. Esse vídeo aqui é um resumo do que se encontra lá. Então, tendo dúvidas, retorne ao regimento. Ou então retorne em contato também, que acaba dando quase na mesma. Enfim, vamos lá. Né? Defesa de tese e dissertação. O que é preciso, né? Para defesa de tese e dissertação. Eu não coloquei os requisitos básicos que estão lá no regimento, tipo doutorado, que é necessário ter submetido o artigo em revista de extrato mínimo B2, ter os comprovantes de línguas estrangeiras já enviado e lançado no sistema, ter a qualificação lançada no histórico, tanto a qualificação do texto de tese quanto a qualificação do projeto de pesquisa. Eu não parei nesses pontos porque não é a intenção desse vídeo, tá bem? Então vamos retornar à discussão. A defesa, pessoal, ela tem que ser marcada com 30 dias de antecedência, e não são dias úteis, tá? São dias corridos. Então, suponhamos que vocês vão defender no dia 30 de julho. Para quem for defender no dia 30 de julho, a pessoa tem até 30 de junho para fazer a marcação da defesa no sistema. Tá? A marcação da defesa é no sistema, não é por e-mail. Tenho já um vídeo aqui no canal falando disso, de como faz essa marcação no sistema. Então, prestem atenção nesse detalhe. A defesa, né, eu acabei já falando, né, que ela deverá ser marcada no sistema, e aí uma observação que não é só por vocês discentes, mas também o orientador ou orientadora. Na realidade, a marcação da defesa no sistema, ela se divide em 3 etapas. Primeira etapa, a responsabilidade do discente. Segunda etapa, do docente. Terceira etapa, da secretaria. Lá no vídeo que eu explico como fazer esse procedimento dentro do sistema, eu converso um pouco melhor a respeito disso. Não vou me alongar mais a respeito desse assunto aqui. Posterior a essa marcação de vocês no sistema, lá vai estar solicitando que seja anexado a versão da tese em PDF, tese ou dissertação em PDF ou em doc. Mesmo que vocês coloquem lá no sistema, eu peço que para essa parte do envio da versão que vai ser discutida, que vai ser avaliada, ela seja enviada para a secretaria do curso em 2 formatos, em PDF e em doc. Por que eu adoto essa medida? Porque pode ocorrer, por algum erro de sistema, a versão que vocês coloquem lá não chegue na secretaria. Então, para evitar isso, e inclusive para ganhar tempo, eu peço que vocês mandem também por e-mail, tá? Para a secretaria. Então, não esqueçam desse detalhe. Só queria voltar aqui porque para explicar também como que vai funcionar isso. No ensino remoto emergencial, nas defesas que estão ocorrendo online, a grande parte dos membros de banca tem aceitado as versões finais da dissertação e da tese em formato digital. É a secretaria que verifica isso? Não, não é a secretaria que verifica. Assim que eu receber, eu envio para os membros da banca, porque eu faço um convite formal.
Mas é interessante você dialogar com o seu orientador ou orientadora essa conversa prévia com a banca, porque nós tivemos 3 casos de professores que pediram a versão impressa. Então aí os discentes que foram defender, eles imprimiram, e aí eles não foram, né, na loja pegar, colocar nos correios. Então o que eles fizeram? Eles encontraram gráficas próximas à casa desses professores, pagaram a impressão e o envio da dissertação ou tese para casa desse membro da banca. Então isso é algo que vocês têm que dialogar com o orientador de vocês. Parece besteira, mas não é. Porque tem membros de banca que ainda preferem a versão impressa. Então, como a UFMG voltou à fase 0, o mesmo na fase 1, a secretaria não funciona. Então, eu não tenho como fazer da metodologia que nós utilizávamos antes da pandemia, que era a secretaria realizar o envio das versões físicas. Então, não é mais responsabilidade da secretaria. Então, preste atenção, isso assim é algo que os orientadores de vocês conseguem discutir com os membros convidados para a banca. Então vamos agora tratar aqui algumas especificidades da banca de mestrado. Como que funciona a composição da banca de mestrado? Aqui é um resumo, tá, gente? Relembrando, já até falei isso, está completo lá no regimento. Eu decidi fazer um vídeo em resumo para auxiliar vocês, mas a discussão completa, as informações de forma completa se encontram no regimento. Aqui é só um resumo. Banca de mestrado. Como que funciona essa composição? Ela deve ser composta, obviamente, pelo seu orientador ou orientadora, um membro de outra unidade da UFMG ou de outra instituição e/barra membro do programa. E aí uma segunda formatação na composição da banca seria o orientador ou orientadora e 2 membros, né, acabou faltando o S aí, 2 membros de outras unidades da UFMG ou de outras instituições. Então, pessoal, preste atenção nessa composição de banca, tá? Pro mestrado, o membro externo, ele conta como sendo externo ao programa, a obrigatoriedade, tá? A obrigatoriedade é que um membro seja externo ao programa. O que que isso significa? Que ele tem que ser de uma outra unidade da UFMG. Se quiser chamar 2 professores da FAI para compor a banca, pode, de mestrado. Se quiser chamar 2 professores da FAFISH mais o orientador para compor a banca, pode. Se quiser chamar um professor da FAFISH e um professor que seja do programa, também pode. Nessa questão de membro de outra unidade da FMG, obrigatoriamente, né, de fora da nossa unidade, ele também acaba incluindo pessoas externas à UFMG, que a obrigatoriedade é que seja fora da nossa unidade. Mas isso não exclui que seja fora da UFMG. Então, por exemplo, se vocês quiserem também montar uma banca que seja um membro externo ao UFMG e um membro do programa, o mestrado também pode. Então, preste atenção nisso também quando forem discutir a montagem da banca de vocês com os respectivos orientadores. E aí, 2 observações. A primeira em relação a quem tem co-orientador ou co-orientadora, que o co-orientador ele não conta como quantidade mínima para a composição de banca, apesar dele ter fala no dia da defesa, mas ele não conta para essa composição da banca. E os suplentes devem obedecer os mesmos critérios que o titular que vocês chamaram. Então, por exemplo, eu coloco lá um professor externo ao FMG, eu devo ter também um membro suplente que seja externo ao FMG. E vice-versa, e assim sucessivamente para os outros critérios que eu acabei de discutir. Então, como funciona a banca de mestrado? 3 pessoas nesses 3 titulares, o orientador, mais esses 2 nos critérios que eu acabei de informar, e 2 suplentes que devem ter os mesmos critérios que aqueles indicados para serem membros titulares. Passando agora para a banca de doutorado.
A banca de doutorado ela tem uma mudança substantiva com relação à banca do mestrado. No mestrado, permite-se que o membro seja externo à unidade. No doutorado, isso não conta nem como possibilidade, para contar lá a porcentagem de professores de fora. Como se conta a composição da banca do doutorado? Ser de outra unidade ou do próprio programa. Então, como isso fica? Ficaria essa primeira opção que eu acabei de informar, uma segunda que poderia ser formada pelo orientador ou orientadora e 4 membros externos ao FMG, e uma outra opção também seria 3 membros externos ao FMG e um membro de outra unidade ou do próprio programa. Tá bem? Então prestem também atenção nessa composição de banca para o doutorado, que segue a mesma discussão que eu fiz no mestrado, que os suplentes devem seguir os critérios daqueles titulares. Nós precisamos de 2 suplentes. Aqui eu coloquei que cada membro deve ter um suplente do mesmo critério, mas só são necessários 2, tá? Eu não siga o slide nesse caso, não. É necessário 2 suplentes apenas. Um sendo externo ao FMG e um sendo do programa ou de outra unidade. E por fim, essa outra observação também, de que o co-orientador ele não conta para a quantidade mínima de composição de banca. Então isso também é bom prestar atenção para quem tem co-orientador ou co-orientadora. Como funciona no dia da defesa? No dia da defesa, vocês vão ter 20 minutos para discutir sobre o trabalho de vocês, podem fazer apresentação de slides e etc. 20 minutos para mestrado, para defesa da dissertação, e no caso do doutorado, para defesa da tese, são 30 minutos, ambos prorrogáveis por igual período. Então, no mestrado, você pode chegar a uma apresentação de até no máximo 40 minutos, e no mestrado, uma apresentação de no máximo 1 hora. Logicamente que esses tempos, eles não são fixos, tá? Eles estão ali como balizadores. Esses tempos, eles são discutidos entre vocês e os respectivos orientadores. Como funciona, né? Para a banca ela tem 30 minutos, também prorrogáveis por igual período, para discutir, para fazer as arguições que acharem necessárias. Posterior a isso, existe o debate, né? Então a banca vai arguí-las e vocês vão responder o que achar conveniente e fazer os debates que são inerentes a esse processo. E aqui eu gostaria de aproveitar esse momento, porque tudo isso é discutido com os orientadores de vocês. Apesar de nós termos algumas normas fundantes, elas são só para que exista uma tentativa de padronização. Mas isso tudo é negociado. Então, por exemplo, tem banca que ela vai ocorrer com um membro da banca fala, vocês discentes fazem a tréplica, e tem banca que os membros todos falam e vocês falam ao final para discutir com os 3 de uma só vez. Isso daí, como falei repetidas vezes, mas vou frisar, é uma discussão entre vocês e seus respectivos orientadores. Também não é a secretaria que define, isso é da relação de vocês. E aí algumas outras questões, por exemplo, que não é permitida a participação dos ouvintes durante a defesa, mandar áudio, pedir para falar, isso não existe, não é permitido. Nem na época que fazíamos esse procedimento pessoalmente. E aí, posterior a esse debate, a comissão, a banca, no caso, vai se reunir em uma sala privada em que só eles podem ter acesso para discutir qual é o resultado do trabalho de vocês. E esse resultado vai ser informado em público, na mesma sala que vocês estavam fazendo a defesa. Lembrando que não existe aprovação parcial, já existiu há um tempo no FMG, mas isso hoje não é mais permitido. O resultado para uma banca hoje, ele deve ser feito entre aprovado ou reprovado. Não existe mais aprovação condicional.
Bem, por algum motivo, se caso ocorrer, eu espero que não, mas por ser uma possibilidade, eu preferi discutir isso aqui, inclusive para tranquilizá-los. Como funciona, né, em caso de reprovação? Aí vocês teriam mais 6 meses de prazo máximo para reapresentar o trabalho. A banca permanece a mesma, tá? Não é possível fazer alteração. Então, a banca que fez a reprovação necessariamente vai ser a banca que vai participar desse novo trabalho. E os ritos e prazos se mantêm o mesmo que eu acabei de explicar nos slides anteriores. No mais, pessoal, eu queria desejar para vocês aí uma boa sorte, né? Parabéns para vocês chegarem até aqui. Sei que as coisas não foram fáceis, né? Dos atravessamentos da nossa vida acadêmica costumeiros, nós tivemos esse ainda dessa pandemia mundial, que já ceifou só no nosso país mais de 300 mil vidas. Isso é um impacto muito grande, né? Então a gente não pode nunca esquecer disso, assim, que nossa geração, que nós vivemos isso, porque os respingos de toda essa problemática da pandemia vai ser sentido por muitas gerações seguintes. Então, mantenham-se firmes, que nesse caso da defesa vai dar tudo certo, tá? Tentem se concentrar, sei que não está fácil nesse período, mas está faltando pouco para a jornada de vocês terminarem. E se existir alguma outra dúvida, eu estou à disposição para tentar saná-las. O que eu não souber, volto à legislação, faço a leitura e a gente segue aí na busca pelas informações que vocês julgarem convenientes que eu não expliquei aqui no vídeo. No mais, um abraço a todos. Se cuidem e cuidem. Até a próxima.